1967, o presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, envia ao Congresso Nacional em fim de legislatura projeto de Constituição que incorpora dispositivos dos atos institucionais baixados pelo governo militar a partir de 64. O projeto do governo passa então a ser discutido pelo Congresso. Discursa o senador Josafá Marinho, do MDB baiano, e considerava a proposta contrária aos princípios federativos. Vamos ouvir trechos. Aqui o que se quer é que, funcionando regularmente o Congresso Nacional, o presidente da República, sob a alegação de urgência, possa legislar sobre segurança nacional e sobre finanças. Isso, no regime em que o Congresso já funciona, debaixo de prazos fatais e improrrogáveis. Felizmente, a comissão, com o apoio do nobre relator geral, corrigiu pelo menos um desses excessos quando não aqueceu em dar ao projeto de emenda constitucional do presidente da República rito privilegiado diverso do que possa emanar da iniciativa parlamentar. É pelo menos uma redução do privilégio, já que não se pode, diante da pressão das circunstâncias, suprimir como fórmula de caráter permanente a outorga de ter o presidente da República a iniciativa de projeto de emenda constitucional. Assim vestido dessas prerrogativas, nem por isso está satisfeito o Poder Executivo. É insaciável, não apenas na absorção dos poderes dos outros órgãos institucionais, mas na supressão e na submissão dos direitos do cidadão de geral. Falta-lhe não apenas a compreensão exata da vida política, falta-lhe a grandeza de interpretar a alma do próprio cidadão brasileiro. É assim que se vê que o governo concorda na substituição do capítulo mesquinho que veio no projeto sobre direitos e garantias individuais. Mas como lhe falta a grandeza para compreender o que esses direitos representam como núcleo fundamental de proteção de todos os homens, e foi que na modificação se mantém o dispositivo que autoriza a suspensão de direitos mediante simples representação do Procurador da República ao Supremo Tribunal Federal. Acuse que a presença do Supremo Tribunal Federal como órgão decisório será a garantia do resguardo dos direitos. Em verdade, todos sabemos que não é assim. Não é, primeiro, porque o Supremo Tribunal também erra. E em todas as fases da história política do Brasil, e em todas as fases da história política onde há Corte Suprema, verificam as circunstâncias em que os juízes também participam do espírito da política dominante. Reconheça-se, admita-se, entretanto, que tal não venha a ocorrer.
A pergunta: em que será fundamentada essa representação? Quais são os dados de prova que competirá o Procurador-Geral da República levantar para ameaçar o cidadão da suspensão de seus direitos? Não diz o projeto, nem quer dizê-lo. Exatamente para quê? Levantamentos arbitrários, inquéritos sumários, como se ainda há pouco determinaram a supressão de direitos de cidadãos idôneos do Brasil, possam determinar a suspensão de direitos. Tanto mais grave é o que ocorre quando a simples limitação que se anuncia agora admitida da suspensão desses direitos mediante representação apenas aos direitos políticos não resguarda o cidadão dos seus direitos individuais. E por que não resguarda? Não resguarda por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque há uma norma da Constituição que é, por assim dizer, sem fronteira. Esta no artigo 87, segundo a qual todo cidadão é responsável pela segurança nacional nos termos que forem definidos em lei. Quem pode assegurar quais serão esses limites? Quem pode determinar? Quem pode garantir que amanhã o Poder Executivo não exercerá o poder sério de coagir o Congresso como tem coagido nesses 3 anos? Porém, a mais, no capítulo do estado de sítio, prescrito está que, além daquelas garantias enumeradas que pela Constituição podem ser suspensas, o Poder Executivo terá o privilégio de adotar outras providências por lei. Quem pode garantir quais serão essas providências? E num regime em que não haja decretação do estado de sítio, o governo exerce a pressão e obtém medidas incompatíveis com a ordem democrática e a sobrevivência dos direitos políticos individuais, que não poderá conquistar decretado estado de sítio. Que se acha que se trata de lei e deve ser previamente votada, sem dúvida. Mas quem pode garantir que, decretado o estado de sítio, o governo não peça ao Congresso a modificação da lei para agravar as providências existentes? De todas essas circunstâncias a que acabo de fazer menção não basta. Ainda há a dizer que as restrições das limitações prévias sucumbiriam diante do poder que resta ao presidente da República de legislar por decreto-lei em nome da segurança nacional. O capítulo dos direitos e garantias passa a ser assim, campo aberto. As limitações da lei no regime normal ou no regime de exceção, o que é incompatível com a civilização de nós, com toda a orientação da técnica constitucional que predomina nos povos. Em verdade, uma Constituição não se elabora nem com pessimismo, nem com otimismo, mas com objetivismo. O que nós temos que fazer é a elaboração de um texto que, na medida possível, corresponda à realidade nacional, dentro das circunstâncias em que operamos o exercício dos nossos poderes. E nós vimos, foi, em abril de 1964, esta mesa, o presidente da República jurar solenemente que seria um
soberania, o governo é contra todas que só admite a dele. Tanto é assim que a comissão conseguiu, por maioria, resguardar a soberania do juiz. Mas os líderes do governo desde logo acentuaram que não mantinham nenhum compromisso para a decisão do plenário. Tudo, aliás, é